Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos dar prosseguimento ao nosso Retiro Quaresmal 2022. E hoje nós vamos meditar aquilo que a Igreja nos propõe para essa sexta-feira após as cinzas, dia 4 de março. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, 14 e 15, e as demais leituras propostas para a nossa liturgia do dia são dos livros de Isaías e o Salmo 51. Dias virão quando o noivo lhe será tirado. Lembrem-se, escolha o local e faça a ambientação, crie esse clima de intimidade, silêncio e escuta com o Senhor. Vocês estão indo para um encontro. Não deixem de estar com a Bíblia e com o caderno, o diário espiritual de vocês, o caderno da vida. Mantenham uma postura que seja adequada para fazer as orações, para fazer o seu tempo de oração. Se você não está conseguindo ficar 20 minutos meditando a palavra de Deus, fazendo a oração conforme os exercícios espirituais, fique 15, fique 10, mas tenha perseverança de todos os dias fazer a sua oração. E se consegue ficar 30 minutos, que bom. Pacifique-se internamente e externamente. Sempre faça lentamente o sinal da cruz, para que você possa lembrar de que você está saudando aquele que vem ao seu encontro. Você está acolhendo a presença de Deus como amigo. E inicie com a oração preparatória. Pacificado, em silêncio, com todo aquele momento reservado para Deus, comece a sua oração fazendo a oração preparatória conforme nós temos repetido. E a graça para essa sexta-feira após as cinzas continua a mesma. Vamos pedir a Deus que Ele me deixe educar por Ele para uma vivência profunda de conversão. Essa é a graça desses primeiros dias. Senhor, que eu me deixe educar por Ti para uma vivência profunda de conversão. Viver uma verdadeira quaresma, se converter verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos meditar então o Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Os discípulos de Jesus estão sendo acusados de que não jejuam aos sábados, conforme era prescrito para os judeus. E Jesus responde claramente que com ele começam os tempos messiânicos. Com ele começa o tempo das núpcias, com ele começa o tempo previsto, anunciado pelos profetas de que o Salvador viria, o tempo escatológico. E com a presença do Salvador, com a presença do esposo, do Filho de Deus entre nós, é tempo de alegria. Porque se o esposo está presente, não tem necessidade de fazer jejum, não tem necessidade de luto. É tempo de plenitude, de alegria. Mas aquelas pessoas não conseguem ver em Jesus o Messias que era esperado. O Messias que vinha para fins políticos, para fins econômicos, de colocar ordem no povo de Israel, de ser um novo rei. Eles não conseguem reconhecer em Jesus a presença do próprio Deus. Eles não conseguem reconhecer que o reino de Deus é plena festa. O reino de Deus, ele é acolhida, ele é misericórdia, ele é festa, e festa é o que Jesus vem nos proporcionar e o que diz respondendo de que durante as bodas, durante a presença do noivo, não há luto, não há tristeza, não há jejum. O reino de Deus, Jesus, vem nos trazer, é a pérola que nós devemos estar dispostos a deixar tudo, mas com alegria. Nós cristãos
Mesmo nesse tempo em que nós vivemos jejuns, que nós renunciamos para poder nos ajudar na conversão, nós devemos sempre ter clareza no nosso coração de que a renúncia não é um peso. A renúncia, ela deve nos favorecer a ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O jejum cristão, ele tem que ser moldado por esse desejo de encontrar com Jesus Cristo ressuscitado, com Cristo Salvador que veio até nós e nos libertou pela remissão dos nossos pecados com sua morte na cruz. Então a renúncia que nós fazemos para qualquer coisa que seja durante a quaresma não pode ter o peso de uma simples penitência. É preciso que nós renunciemos com sentido. Então esse momento que nós vivemos nesse início de quaresma, muitas vezes a gente está fazendo ainda um tempo de discernimento, né? O que eu vou jejuar? Vou deixar de comer isso? Vou deixar de comer aquilo? Obviamente que nós devemos sempre seguir o que pede a nossa Santa Mãe Igreja, né? De nos abster de carne na quarta-feira de cinzas, de nos abster de carne na sexta-feira santa e de nos abster de carne também às sextas-feiras durante a quaresma. Essa abstenção e esse jejum de carne às sextas-feiras durante a quaresma, ele pode ser trocado por alguma outra coisa que talvez não seja difícil de entregar para Deus, de renunciar. Mas é isso que nos pede a Santa Igreja: abstinência e jejum na quarta-feira de cinzas, que nós vivemos poucos dias, e depois na sexta-feira santa. E se for possível, por que não nós nos abster de carne também na sexta-feira, todas as sextas-feiras dessa quaresma? Então o jejum, ele tem que ter essa renúncia, ele tem que ter esse sentido para que ele ative em nós o dinamismo de amar, do amor, que ele crie um movimento. Vejam, para que nós possamos ter uma folha em movimento, ela precisa se desprender do galho, porque ela é levada completamente pelo vento para onde sopra o Espírito de Deus. Mas se ela continuar presa ao galho, se ela não se desapegar daquela comodidade e daquela situação em que traz segurança para ela, ela não consegue se movimentar e fazer uma verdadeira conversão. Então, para que a gente faça essa renúncia, para que a gente tenha esse desapego, é necessário, porque dessa forma nós nos colocamos em movimento. É necessário o desapego para que a gente se movimente, para que a gente crie essa dinâmica dentro de nós de amar. E o jejum, ele tem que ser uma partilha. Ele tem que nos tornar mais compassivo, mais solidário. Ela é feita de forma a ser uma simples penitência, geralmente acaba caindo numa coisa sem sentido, vazia. Fazemos porque a igreja nos pede, ou fazemos porque nós simplesmente somos católicos fervorosos e devemos jejuar durante a quaresma. Mas é preciso que a gente dê sentido para isso. A igreja nos pede o jejum, a esmola, a oração, e orienta muito que nós possamos dar como um ato concreto de caridade aquilo que nós economizamos não comendo uma determinada coisa durante a quaresma, né, e fazendo o nosso jejum. Deus, ele se dá aos homens, e é por isso que nós precisamos também nos dar aos homens. É isso que nós temos que fazer no nosso jejum: partilha, não deixar que seja simplesmente vazio. Eu não vou comer carne, eu não vou comer refrigerante, eu vou ficar a quaresma toda sem comer chocolate. Tente transformar isso num ato de amor. No tempo que você iria comer o seu chocolate, você vai fazer um momento de oração. No tempo que você iria fazer a sua abstinência, você vai guardar isso e você vai dar alguma coisa a quem precisa, vai ajudar. Enfim, converse com Deus. É tempo de discernimento e saber o que jejuar. Mas nós temos sempre que lembrar que Jesus, ele prefere a festa. Jesus, ele quer as bodas com cada um de nós. Ele é o nosso noivo.
Ele quer que nós sempre estejamos buscando a Ele, para que nós possamos ser sua igreja. Aproveite esse tempo de oração meditando esse evangelho em que Jesus fala a respeito do jejum e se pergunte, como que está a sua vida cristã? A sua vida cristã só é feita de ritos, de normas, como os fariseus falavam, propagavam, faziam? Ou você vive verdadeiramente um relacionamento com Cristo? Nós não somos adoradores, nós não cremos, nós não amamos um Deus distante que fica lá no céu e nós aqui. Nós nos relacionamos com Deus vivo, que se deu na cruz por nós, que ressuscitou e que está no meio de nós e que nos deixou de presente a Eucaristia e que age em nós a partir do seu Espírito Santo. Enfim, nós nos relacionamos com Deus. É um Deus que participa do nosso dia a dia, um Deus que participa de tudo, um Deus que tem que ser o nosso melhor amigo, um Deus com quem nós temos que conversar, trocar passar as nossas dificuldades. Você está fazendo um jejum quaresmal? Ele é só um preceito? Ou ele tem uma expressão verdadeira de compromisso, de entrega, de conversão? Eu vou ficar sem comer, tomar o refrigerante durante a quaresma, para que eu possa ser mais disciplinado na minha vida de oração, para que eu possa ser mais assíduo à Santa Missa. Vamos dar sentido para o nosso jejum. E as bodas com Jesus, as alegrias com Jesus, são vividas só naquela missa de domingo que você vai? Ou no cotidiano você busca viver essa alegria de Jesus? Não só quando se relaciona com Ele na oração, mas também quando se relaciona com os outros. Lembra como Santo Inácio nos diz que nós precisamos ter uma relação fraternal com os outros, uma relação de responsabilidade e dominância com tudo aquilo que nós temos da criação. Fale abertamente com Jesus a respeito da sua relação com Ele. Não deixe de conversar com Jesus, mas ouça, silencie, deixe que Ele fale ao seu coração, deixe que Ele fale aquilo que você precisa ouvir dele. E eu tenho certeza que Ele tem coisas muito melhores a te dizer do que você a Ele. Não percam esse momento de oração. E depois façam a sua revisão. Anotem que palavra de Deus mais te tocou, que sentimentos predominou na oração, se sentiu algum apelo à conversão, algum desejo. E se teve algum apelo, algum desejo, se teve alguma coisa que Deus falou ao seu ouvido, faça isso. Como que foi a sua sensação, a sua reação frente a isso? Teve alguma resistência? Não, isso eu não faço. Ou não, acolheu, ok, Senhor, eu vou fazer. Revise sua oração e coloque esses sentimentos todos no seu caderno, no seu diário espiritual. Anote tudo o que você julgar necessário. E à noite, no final do dia, ao deitar-se, não esqueça de fazer a oração de atenção amorosa, fazendo a revisão do exame espiritual diário, o seu exame de consciência. Que nós possamos continuar firmes para entrar logo na primeira semana da Quaresma. Que nós possamos continuar em oração, em espírito de união e de encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontramos de novo para mais um momento de oração.